sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 39. Eu sou o bom pastor. O bom pastor expõe a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, porém, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, quando vê que o lobo vem vindo, abandona as ovelhas e foge. O lobo rouba e dispersa as ovelhas. O mercenário, porém, foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como meu Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. Preciso conduzi-las também, e ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. O Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou de mim mesmo, e tenho o poder de a dar, como tenho o poder de a reassumir. Tal é a ordem que recebi de meu Pai. A propósito destas palavras, originou-se nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele está possuído do demônio, ele delira, por que o escutais vós? Outros diziam: essas palavras não são de quem está endemoninhado. Acaso pode o demônio abrir os olhos a um cego? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e perguntaram-lhe: até quando nos deixarás na incerteza? Se tu és o Cristo, diz-nos claramente. Jesus respondeu-lhes: eu vô-lo digo, mas não credes. As obras que faço em nome de meu Pai, estas dão testemunho de mim. Entretanto, não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram pela segunda vez em pedras para o apedrejar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam-lhe: não é por causa de alguma boa obra que te queremos apedrejar, mas por uma blasfêmia, porque sendo homem te fazes Deus. Replicou-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei? Eu disse: vós sois deuses? Se a lei chama deuses àqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, ora, a Escritura não pode ser desprezada. Como acusais de blasfemo aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse: sou o Filho de Deus? Se eu não faço as obras de meu Pai, não me creiais. Mas se as faço, e se não quiserdes crer em mim, crede nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Procuraram então prendê-lo, mas ele se esquivou das suas mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Item 1, promessas de Deus, e item 2, ordens a obedecer. Meus irmãos, como promessas e ordens de Deus, eu selecionei o versículo 27 e 28. Não havia como separar os dois, pois as promessas, ela vem em sequência da ordem, e não primeiro. Então, até por isso que eu coloquei de amarelo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. Primeiro, meus irmãos, nós precisamos escutar a voz do Senhor. E escutando a voz de Deus, nós seguimos a Deus. Nós precisamos, primeiramente, nos silenciar para o mundo. Como nós podemos escutar a voz de Deus, que é perfeito em tudo, inclusive na educação? O nosso Deus não grita. O nosso Deus chama de forma educada, suave, manso, como a brisa leve.
Esse é o chamado do Senhor. E se nós estivermos no meio do barulho deste mundo, meus irmãos, nós não vamos conseguir ouvir. E se nós não ouvirmos, nós não vamos segui-lo. E se nós não seguirmos Jesus, nós estaremos sem o nosso pastor. Nós perderemos a vida eterna. Seguir Jesus significa deixar o nosso comodismo para trás. É fazermos a vontade de Deus. Abandonarmos o pecado de vez, sair de qualquer situação de pecado, por mais difícil que seja. Mas quando nós fazemos isso, meus irmãos, nós temos a certeza da vida eterna. É Jesus que nos fala. Temos a certeza que pertencemos a Jesus. E temos a segurança do nosso bom pastor, que não vai permitir que os lobos nos devorem. Item 3, princípio eterno. Primeiramente, como princípio eterno, eu selecionei esses 2 versículos, o 17 e o 18. Jesus diz que o Pai, Deus Pai, o ama, porque Jesus deu a vida dele para retomar. Ninguém tirou de Jesus, Jesus se deu livremente por amor a nós. Jesus deu sua vida, meus irmãos, porque assim o quis. Foi a sua vontade e foi por amor. Quanto amor, meus irmãos! Nosso Deus nos ama. É um amor tão grande, tão maravilhoso, que nós não conseguimos nem entender um amor assim. A nossa compreensão é tão pequena perto do amor de nosso Deus por nós. Mas diante desse amor tão grande, nós não podemos ser indiferentes. Nós precisamos retribuir e amar ao nosso Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, com todo o nosso entendimento. Mesmo que o nosso amor não chegue nem pertinho do amor de Deus por nós, da forma como o nosso Deus nos ama. Mas Ele, conhecedor de todas as coisas, conhecedor das nossas limitações, ficará feliz de ver que nós estamos tentando o nosso melhor. Eu selecionei também o versículo 29 e o versículo 30 como princípio eterno. Meu Pai deu tudo para Jesus, o Pai, Deus Pai. Ele é maior que tudo, que todos. E Ele deu os escolhidos para Jesus. Jesus, ele finaliza falando, eu e o Pai somos um. Jesus nos diz esse mistério. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Um só Deus, em 3 pessoas. É um mistério, mas é um princípio eterno. Nós sabemos que Deus é maior que tudo. Nada, absolutamente nada é impossível para Deus. Ele tudo pode. E Ele nos ama. Nós somos muito agraciados, meus irmãos. É uma graça grande demais. Meus irmãos, esse é o momento especial nosso com Deus. Qual que é a mensagem de Deus para mim hoje? O que o Senhor quer de mim? É pessoal, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus, ela nos toca pessoalmente onde nós mais precisamos mudar. O que Deus quer de mim com a palavra de hoje? O que o Senhor quer que eu mude? Esse é o nosso momento, meu irmão e minha irmã. Para, pensa, fecha os olhos. Depois que nós escutamos a vontade de Deus na nossa vida, é momento de refletirmos o que fazer. Qual é a ação que eu vou tomar? O que eu posso mudar? Aonde eu posso mudar? Que ação concreta eu posso fazer no dia de hoje e a partir de hoje na minha vida para chegar àquilo que Deus quer de mim? E agora deixe seu pedido de oração logo abaixo nos comentários. Gostou do nosso vídeo? Então nos ajude a levá-lo a mais pessoas. É só clicar no ícone curtir logo abaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Muito obrigada!